A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, estamos aqui para mais um sábado, mais um estudo da nossa lição bíblica. E hoje é um estudo especial, obviamente, porque nós estamos iniciando uma nova série de lições para esse novo trimestre. Eu quero pedir para você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você conseguir, enviar ele para os seus amigos, para os seus contatos, WhatsApp, Facebook, coloca no Instagram que nós já estamos online, que nós já estamos começando aqui o nosso estudo, porque essa série de lições, essa série de estudos, ela está imperdível e vai ser assim muito especial para nós entendermos muitas coisas e também compreendermos a melhor forma, a melhor maneira de nós defendermos a nossa fé à luz daquilo que é a nossa esperança. Olha só, ao longo desses meses, nós estamos desde março, finalzinho de março, com essas escolas bíblicas online. Desde o final de março até hoje, milhares de pessoas já acessaram os nossos estudos, milhares de pessoas. E aí, essa marca de milhares de pessoas a cada semana acessando cada um desses estudos é consequência daquilo que você faz aí quando você compartilha esse link, quando você curte aqui embaixo, nesse joinha aqui, dizendo, olha, muito legal, esse estudo é muito relevante, mais pessoas ainda podem ter acesso. Então, eu insisto para você compartilhar esse link aí com o máximo de pessoas que você puder. Bom, a nossa lição de hoje, a lição de número 1 dessa nova série, nessa série nós vamos tratar sobre alguns assuntos bastante interessantes que estão relacionados em perguntas. Você sabe o que é apologética? Responder a perguntas que são feitas e atacam a nossa fé, atacam aquilo que nós cremos. Você sabe como fazer isso? Afinal de contas, o cristianismo, o evangelho, a Bíblia são realmente confiáveis? Existem alterações que foram feitas ao longo dos anos? A pessoa de Jesus, esse personagem tão famoso no mundo inteiro, é de fato um personagem confiável? A história dele realmente é uma história real? Afinal de contas, o mundo foi criado ou não foi criado? O mundo foi criado ou o mundo evoluiu? Deus existe? Então, essas e outras perguntas estarão presentes nestes nossos estudos dessa lição bíblica, nessa série de lições, respostas bíblicas a perguntas difíceis. E para começar o nosso estudo de hoje, nós estamos com um convidado aqui, que além de ser colaborador aqui na escrita das lições, também é um dos editores dessa lição bíblica, que é o pastor Eleilton. Pastor Eleilton, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Temos uma nova jornada aí pela frente com essa série de lições e eu tenho certeza que os irmãos estão com uma expectativa muito grande, para esse estudo. Amém, pastor Samuel. Obrigado aí pelo convite, para estar aqui mais uma vez, participando desse estudo. Nós cumprimentamos a todos que estão acompanhando o estudo da lição, graça e paz aí a todos que estão assistindo, e a gente espera em Cristo que não somente esse estudo, mas essa série de lições, ela contribua para o crescimento espiritual, para a maturidade dos cristãos diante desse tema, os temas que serão estudados ao longo desse trimestre. Amém, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você que está acompanhando a gente, ao longo dos anos, ao longo da história, muitos cristãos defenderam a fé. Alguns deles, e a história está aí registrada e você pode acessar essas informações por meio de literaturas e etc. Muitos cristãos defenderam a fé e alguns ao custo de suas próprias vidas. Alguns morreram na defesa da fé cristã. Bom, obviamente que nos dias que nós vivemos hoje, estamos numa sociedade cada vez mais
pluralista, secularizada, e a própria expressão defender, ou seja, lutar por algo, ela já parece estranha na nossa sociedade, porque sempre dá aquela ideia de que você defender algo significa que você está querendo ser melhor do que outro, ou melhor do que outra pessoa. Aí, diante de todo esse cenário, surge essa pergunta: a apologética é realmente importante? E é isso que nós vamos conversar aqui. Pastor Eleilton, a primeira pergunta que eu gostaria de direcionar a você, antes de qualquer coisa, é a gente fazer uma definição daquilo que nós estamos chamando aqui de apologética. Então, a pergunta é: o que é apologética? Ok. Nos cursos de teologia, né, para aqueles que já participaram de cursos dessa natureza, existe uma matéria com esse tema, apologética. O que se estuda em apologética? Em apologética a gente estuda maneiras de defender a fé cristã. A palavra apologética, ela é uma palavra, a palavra que nós usamos no português, ela é uma palavra que na língua grega, né, nós temos a palavra apologia. Ela inclusive aparece na Escritura Sagrada. E o que é apologia? Né? Essa palavra de onde vem a apologética. Apologia é uma defesa verbal. Uma defesa verbal. No caso da apologética cristã, porque eu coloco aqui o cristã na frente da palavra apologética, porque apologia não é algo que se faz apenas dentro dos círculos cristãos, evangélicos. A apologia é usada em outras áreas do saber também, né, como na área jurídica, por exemplo. Mas quando a gente pensa na apologia cristã, ou na apologética cristã, então nós estamos pensando na defesa dos postulados cristãos. Então aqueles pontos que são centrais, fundamentais da fé cristã. Então todo esforço, todo empreendimento, toda dedicação para defender esses postulados daqueles que tentam distorcê-los, então toda essa atividade é chamada de apologética. Então é disso que se preocupa a apologética, é disso que trata a apologética, da defesa verbal, raciocinada da fé cristã. Da fé cristã. E aí essa defesa, ela tem a ver com, como você disse, os postulados, né? Então, aqueles pontos que são considerados no cristianismo como primordiais ou essenciais ou centrais, né? Porque nós vimos, inclusive, na última série de lições, que há pontos que não são centrais, né? Então, sim, você tem uma disputa por esses pontos, a questão de interpretação e etc. Mas existem pontos no cristianismo que são centrais, que se uma pessoa divergir de um ponto desse, ele não pode ser chamado de cristão. Seria mais ou menos nesse sentido. É isso aí. Principalmente relacionado aos pontos centrais, que é focado o exercício da apologética. Então, ele está concentrado principalmente nesses pontos. Mas aí é óbvio, né? Dentro de uma denominação como a nossa, por exemplo, então você tem alguns pontos que são peculiares e muito importantes para nós. Então, você tem apologetas dentro da denominação que defendem os apologetas para defender esses postulados, né? Mas agora a apologética, de maneira geral, né, dentro do cristianismo, a grande preocupação dela é com a defesa dos pontos centrais, basilares, né, principais da fé cristã. O pastor Eleilton falou que a apologética é uma disciplina, por exemplo, de um curso, né, de teologia. Inclusive nós temos disponível, né, o curso de teologia e temos também esse curso de apologética. Mas você falou sobre a questão de defesas que às vezes são centrais para uma denominação, por exemplo, como é o nosso caso, né? Uhum. Nós temos pontos que são muito importantes para a gente e nós temos pessoas fazendo essas defesas também. Isso seria a relação entre apologética e dogmática, digamos assim? Exatamente, é isso aí. No nosso caso, né, são pessoas que estão dedicando esforços para defender esses postulados ligados aos dogmas que a gente professa. Né? Que nós acreditamos, né, à luz da Escritura Sagrada, que são bíblicos, né? Que são bíblicos, que é aquilo que a Bíblia
apresenta, né? Então, nós entendemos que não há nenhum problema, inclusive é saudável, né? E é importante valorizarmos essa atividade, né? De defender esses pontos, conquanto alguns deles, né, não estejam dentro desse bojo que a gente chama aqui de pontos basilares, essenciais, segundo os quais uma pessoa pode ou não ser considerada cristã. Mesmo que alguns não estejam dentro desse bojo, ainda assim é muito importante essa defesa, porque se é algo que a Bíblia apresenta como normativo, então isso deve ser defendido. Então toda atividade de um apologeta, né, de alguém que tem compromisso de defender a fé cristã, para defender um ponto desse, é válido e é importante. Legal. Inclusive, meu irmão, minha irmã, você que é crente adventista da promessa, a gente sabe que existem centenas de pessoas que assistem, né, ao nosso programa e não são pertencentes à Igreja Adventista da Promessa, que a gente chama de IAP para facilitar, né? Ou os promessistas, né, se você ainda não é um promessista. Mas se você é um promessista, você sabe, por exemplo, que nós temos ali um corpo doutrinário, vamos chamar assim, né? De quantos pontos, pastor Eleuto? 31. 31 pontos. Você sabe quais são esses 31 pontos da doutrina promessista, doutrina professada pelos adventistas da promessa? Então seria importante também você se atentar a isso, né? Porque para a gente defender, a gente precisa também conhecer, como nós vamos ver aqui. Então é importante. Inclusive, eu acho que o CETAP podia até lançar um curso aí só sobre os 31 pontos, né? Eu acho que vale a pena, viu? É verdade. Agora, pastor Eleuto, a gente entende de fato, então, que a apologética é essa defesa da fé cristã, mas antes mesmo da gente entrar nesse conteúdo mesmo da apologética, eu queria fazer uma outra pergunta. Por qual razão, por qual motivo que a apologética ou os apologistas, né, eles são tão mal vistos na nossa atualidade? Eu acho que numa das primeiras falas que você fez relacionada ao tema, talvez a gente encontre ali uma das questões ligadas a esse motivo, né, do porquê a apologética é tão mal vista. Para muitas pessoas mesmo no nosso tempo, apologética está ligada a discussões. Então, quando alguém imagina apologética, imagina algum debate sobre algum tema da fé cristã, ele logo imagina em duas pessoas brigando. Em duas pessoas discutindo, em duas pessoas alterando a voz uma com a outra. Então, assim, fica como símbolo de briga, né? E assim, talvez, né, por conta também do espírito da época, né, do nosso tempo, as filosofias do nosso tempo, né, que a gente vive um período de relativismo terrível, né, dos valores em todos os sentidos, né? Então, gente que defende que não existe verdade absoluta e objetiva. Então, assim, qualquer tipo de pessoa que se levanta para tentar defender algum tipo de verdade, já é meio que olhado... Sim, já é olhado de torto. Já é olhado meio torto, né? Como assim? Tentando defender a verdade, tentando impor a sua verdade para mim. E aí, quando você pensa numa matéria que se propõe a defender a verdade, e aí você imagina em duas pessoas discutindo sobre... E aí o pessoal tem meio que preconceito em relação à apologética. Eu penso que é isso. Só que assim, olhando até para a Escritura Sagrada e para aquilo que a gente defende sobre a apologética cristã, o objetivo da apologética não é simplesmente promover discussão ou promover bate-boca, né? Essa não é a questão. Inclusive, tem um texto bíblico, eu queria ler aqui, Efésios 4, versículo 15, que Paulo diz assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, Paulo fala de crescer na verdade em amor. E quando a gente vai defender a verdade cristã, é esse princípio que tem que nortear também toda essa conversa de defesa da fé cristã. A gente faz uma defesa da verdade com base no amor. A gente defende a verdade em amor. Então, a questão não é polêmica, né? Não é polêmica. E aí tem até um comentário na lição que eu acho interessante aqui,
que quanto melhores forem os seus argumentos, menos agressivo você será. Sim, sim. Enquanto estiver defendendo algum tema bíblico, né? Então, aliás, só um parênteses, né? Existe até um ditado, né, que fala, não, se gritou, perdeu a razão, né? Tem um negócio desse, né? Então, quando você se inflama demais, se altera demais, a tendência é que os seus ouvintes meio que desarmam o disjuntor, né? Cara, aí já não dá, é desrespeitoso. Tem um negócio interessante, assim, do ponto de vista assim, até geral mesmo, não apenas da IAP, né? Mas houve de fato uma época, né, de repente ali, década de 80, um pedacinho da década de 90, em que os debates eram muito famosos, né? Haviam assim pessoas, quem é o fulano? O fulano é um debatedor, né? E tanto que no Brasil, um pouquinho antes, assim, por exemplo, os ingleses na Inglaterra, na Europa, melhor dizendo, tinha muito isso também, né? Então enchia-se os auditórios para ouvir o fulano de tal debater com um ciclano, né? Geralmente tinha a ver com algum ponto específico doutrinário, né? No caso lá da Europa, você tinha a discussão entre a soteriológica, né? Livre-arbítrio, aliás, arminianismo e calvinismo, né? Eu ia falar calvinianismo, né? Você já ia misturar os dois. Fica na cabeça esse negócio, né? E enchia o auditório e tinha muito essa ideia mesmo, assim, ó, quem ganhou o debate levava mesmo um grupo grande de pessoas, e isso foi experimentado, inclusive, ao longo dos anos, aqui no Brasil, principalmente entre os pentecostais e históricos, né? Isso é uma briga homérica, né? Histórica, né? Sempre discutindo ali sobre a questão do Espírito Santo, as manifestações e tal. Só que nós observamos hoje que, primeiro que esse tipo de debate ele já ficou um pouco meio, assim, ele foi, assim, ficando de lado mesmo, né? Segundo, a minha experiência de observação, ela dá a entender que hoje, num debate, por exemplo, como eram esses modelos, não tem vencedor mais, né? E existe um negócio interessante, uma vez um rapazinho dessa nova geração, assim, conversando comigo, ele falou assim, pastor, sabe qual é o problema? Que é assim, ó, se você começa a falar, e você fala de grego, fala de hebraico, tal, aí assim, você esmaga o seu oponente aqui, entre aspas, né? Esmaga o seu oponente. Mas pra gente, a gente olha e fala assim, poxa, mas pra que isso? Que arrogância, pra que fazer um negócio desse? Ou seja, nunca, na nossa atualidade, não há um vencedor num debate, né? Aí, eu vou me lembrar aqui de uma frase para te fazer uma pergunta. Um pregador muito famoso, uma vez, ele fazendo ali uma exposição sobre ortodoxia e tal, ele faz a afirmação de que Lutero morreu amargurado, né? Lutero morreu amargurado por quê? Era tanto debate, então assim, eu não tenho tempo para beijar meu filho, eu não tenho tempo para jantar com a minha esposa, não, eu preciso fazer súmula, eu preciso defender isso, eu preciso defender aquilo. Chega uma hora que o cara é tanta defesa, que a alma, o coração, ele amargura, né? Principalmente quando entra nessa coisa de ganhar ou perder, né? O coração começa a amargurar. Aí eu faço a pergunta, né? Essa frase, ela me faz pensar, me fez refletir sobre essa paixão, às vezes, na discussão, no debate, mas a questão é, como que nós podemos conciliar a defesa da fé, né, e ainda assim preservar ou manter o coração sem amargura, né? Preservar o coração sem amargura. Ok. Você comentou aí dos grandes debates do passado. Sim. Olhando até para a nossa história, né? Aqueles que conhecem o nosso livro de história, né? O Marcos Pontilha e o Caminho, na nossa própria história nós temos narrado no livro vários lá, episódios, momentos, né? Episódios como esse de reunia lá duas denominações, aí 2 debatedores, e quem ganhasse o debate levava era muito interessante. Levava os crentes do outro, né? Então, a gente tem isso na história mesmo. Falando agora sobre essa questão que você coloca aí de defender a apologética sem ter o coração, sem amargurar o coração, né? Eu acho assim,
nós não devemos usar a Escritura Sagrada, nós não devemos usar a Bíblia Sagrada apenas como uma espécie de revólver teológico, né? Que você saca para atirar em alguém e ir derrotando as pessoas com base em debate. Nós não vamos para a Bíblia apenas para fazer isso. Então, assim, quem vive em função disso, né, nós estamos dizendo aqui que a defesa da fé é importante, que a apologética é importante, mas nós não usamos a Escritura Sagrada apenas para fazer isso. Essa não é a nossa única tarefa, ela é uma tarefa importante, mas não é a única tarefa. A gente percebe que às vezes tem gente que vive para fazer isso. Aí se vive para fazer isso, de repente negligenciando, né? Negligenciando família, negligenciando amigos, negligenciando inclusive o próprio estudo devocional da Escritura, o estudo inspirativo da Escritura, né? Porque a gente vai para a Escritura também para se alimentar. Eu tenho a impressão que tem algumas pessoas que elas vão para a Escritura apenas para encontrar versículos para derrotar o outro, né? Ele está o tempo todo tentando encontrar um versículo para tentar provar que o que A falou, que o que B falou, isso que o C falou errado. Arrebenta com um argumento tal, né? É isso aí. Então, assim, a gente não lê a Bíblia apenas para derrubar argumentos de outras pessoas, hein? Então, eu penso que essa tarefa, a tarefa da apologética, a atividade apologética, ela precisa ser equilibrada, né? Com o estudo devocional, inspirativo da Escritura Sagrada, né, com as disciplinas espirituais, enfim, com a vida cristã de maneira geral. É uma tarefa importante, mas não é a única coisa, né, que a gente deve fazer na vida. No caso do Lutero aí, eu imagino, né, que deve ter sido muito difícil para ele, né, lendo a história, lendo o contexto, né, o que ele teve que enfrentar, o movimento, né, que em tese assim, começa, com certeza a tarefa apologética dele não foi tão fácil, foi colossal mesmo, né? Para ele o desafio era gigante, né? Manter o coração bem, mesmo diante de todos os embates que ele teve que travar com a Igreja Católica, né? E com os líderes da Igreja Católica na época. E você tem que lidar com duas coisas, né? Que inclusive é feio isso, viu, irmãos e irmãs? É feio, que é defender o argumento, mas em algumas ocasiões você tem que defender a própria honra, né? Porque na ausência dos argumentos, as pessoas começam a atacar umas às outras, né? Sim. O pastor Eleito falou uma coisa aqui importantíssima. Nós não vamos para a Bíblia para buscar argumentos, para derrubar argumentos dos outros, para destruir argumentos dos outros. Nós lemos a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos alimenta, ela nos conduz. À medida que nós estudamos a Bíblia, coisas vão ficando muito claras, muito evidentes e obviamente, nós vamos nos substanciando para a defesa da fé. Mas é sempre importante, pastor Eleito, eu gostaria de fazer esse recorte na sua frase, que é olhar para a Bíblia também dessa maneira devocional, né? Olhar para a Bíblia, pegar a Bíblia, mas também com essa expectativa no coração de que não é para eu corrigir os outros, Deus também vai corrigir o meu próprio coração. Eu tive um professor, quando eu fiz faculdade, na verdade, essa ideia do apologeta era muito mal vista mesmo, era assim, quando falava assim, o fulano de tal é apologeta, era quase uma ofensa para o cara, né? Quase uma ofensa. Quando você vai estudando, assim, né, alguns desses pensadores, né, J.I. Packer, Francis Schaeffer, né, o próprio John Stott, né, um pouco mais contemporâneo, você começa a entender que apologética, ela faz parte da vida, né, da teologia, da vida doutrinária, da vida do estudante da Bíblia, mas ela não é uma coisa exclusiva a ponto de você negligenciar todas as outras, né? Mas é interessante porque hoje nós temos talvez muito mais conteúdos, digamos, para a defesa da fé, mas ainda parece que fica essa preocupação assim, será que eu virei apologeta, né? Será que eu sou um apologeta? Aí eu te pergunto assim, pastor Eleito, para quem é que serve a apologética? Para quem é a apologética? Existe um grupo específico de pessoas que são apologetas, né? Uma pessoa que diz assim, não, eu entrei num curso agora, eu estou fazendo pós-graduação em apologética, né? Conquanto existam, de fato, os pensadores apologetas, né, que se dedicam a esse ramo do pensamento, mas afinal, para quem é a apologética, pastor Eleito?
Você comentou aí dos cursos de teologia, né? Talvez quem está nos assistindo aqui e fez um curso de teologia aí 2, 3 décadas atrás, basicamente o que se estudava na disciplina apologética, né? Na maioria dos currículos, o conteúdo da aula estava relacionado com seitas e heresias. Sim, né? sim. Era basicamente Exatamente. esse conteúdo de seitas e heresias. Apologética é mais do que estudar seitas e heresias. Né? Inclusive, nessa série de lições, nós temos uma lição sobre seitas e heresias, mas assim, todas as outras não estão dentro dessa reflexão relacionada à seita e heresia, porque a apologética é uma matéria que vai ajudar a gente a defender a fé cristã de maneira geral. Nesse sentido, a apologética ela não é uma matéria apenas para pastores, para teólogos ou para líderes cristãos. A apologética ela é uma matéria para todo cristão. Ela é uma atividade que deve estar presente na vida de todo cristão e não apenas dos líderes. É óbvio que existem pessoas que têm uma vocação, têm um chamado para atuar mais nessa área. Né? Você tem lá dom de ensino, dom de mestre, tem gente que tem essa inclinação, né, para a defesa da fé. Então, tem a ver, às vezes, com o ministério de algumas pessoas. Mas, mesmo assim, essa é uma tarefa que é uma tarefa para todas as pessoas, para todos os cristãos. Todos os cristãos, eles deveriam estar envolvidos de alguma maneira com a apologética. E por quê que eles deveriam estar envolvidos com a apologética? Porque um dia eles abraçaram a fé. Então a pergunta é, a pessoa que abraçou a fé cristã, ela entende a fé que ela abraçou? Ela entende, né, o Senhor que ela está seguindo? Então se alguém lhe perguntar as razões da sua fé, ela consegue responder? Então assim, toda pessoa deveria, isso está inclusive na Escritura Sagrada, deveria saber responder as razões da sua esperança, né? As razões porque ela diz crer naquilo que ela acredita. Então, partindo dessa perspectiva, a apologética ela é uma matéria para todas as pessoas. Todo cristão deveria estar envolvido em algum nível, né, em alguma intensidade com apologética. Né? De fato, você tem pessoas que, assim, não que elas se dedicam a isso, mas elas possuem facilidade, às vezes facilidade na construção de um argumento, de contra-argumentar. Né? Eu sempre, quando eu estudava, o professor falava assim, o raciocínio precisa ser rápido, né? Enquanto um está falando, você vai ali, buscando o texto bíblico, tentando entender o que é. E, de fato, assim, algumas pessoas vão ter mais facilidade para isso. Mas o que nós entendemos aqui, então, é que apologética não é exclusivamente para quem tem facilidade argumentativa, de raciocínio e tal. É para todo cristão que uma vez abraçou a fé evangélica. Né? Exatamente. Talvez aqui a gente possa fazer um paralelo, né? Nós temos na Bíblia Sagrada o dom do evangelista. Mas não é só quem tem o dom do evangelista que evangeliza. Exato. O desafio para pregar o evangelho é para todos os cristãos, eles têm essa responsabilidade. Né? Aí é óbvio, a pessoa que tem um dom, né, tem uma vocação aqui ligada a isso, ele vai realizar isso aqui, de repente, com mais intensidade, vai dedicar mais tempo, mais a sua vida para essa questão. Mas é uma responsabilidade de todos. Eu penso que dá para fazer um paralelo pensando também na apologética. É óbvio que vão existir pessoas que têm predisposição, que têm facilidade para construir argumentos, como você disse, né? Mas deveria ser algo que todo cristão, e eu acho que em certa medida todo cristão, bem ou mal, faz uso da apologética no dia a dia. Porque quando um amigo lá do serviço, né? Um amigo lá da escola, da faculdade, faz uma pergunta sobre a fé. Então, quando ele começa a desenvolver argumentos para responder essa questão que lhe foi colocada, ele está numa atividade apologética. Então, como eu disse, todos fazem, em alguma medida, bem ou mal. Então, é bom que se faça bem, né? Bem. Então, se a gente pode adquirir ferramentas para fazer bem essa defesa, então... Façamos, né? Façamos. Inclusive, meu irmão, minha irmã, não dá para ligar para o pastor sempre, né?
O cara aqui no meu serviço aqui está perguntando porque disse. Pastor, me ajuda aí e tal. Manda um zap aqui com a resposta. Todo cristão tem o dever, ele tem a responsabilidade de entender, de aprofundar naquilo que uma vez ele abraçou. O batismo não é simplesmente um mergulho na água, não. O batismo, ele representa uma fé que nós abraçamos, né? Portanto, é importante que você estude, é importante que você conheça. Quando nós falamos, por exemplo, de as doutrinas basilares do cristianismo, todo cristão tem obrigação de conhecer. Essas doutrinas essenciais, todo cristão tem obrigação de conhecer. O cristão adventista da promessa, ele tem a obrigação de conhecer essas doutrinas basilares e ele tem a responsabilidade também de conhecer os 31, que coincide com os basilares, mas são os 31 que são o que faz ele ser um promessista. Então, meu irmão, estuda a Bíblia, meu irmão, estude a Bíblia. Nossa igreja tem muita literatura, nós temos muito material que pode ajudar você, nortear, orientar você no estudo da Escritura. As nossas lições bíblicas são importantíssimas nesse processo também. Temos outros materiais, mas a cada semana nós estudamos, nós paramos 1h20 para estudar a Bíblia juntos. Isso é extremamente importante. E antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria que o pastor Eliuto nos ajudasse a entender alguns textos. Nós temos, inclusive, algumas lições, algumas literaturas antigas nossas, por exemplo. Eu lembro que tem uma lição, o que cremos, né? Sim. Uma lição assim, aquela assim na veia mesmo, assim, para você ler e entender, né? Tem algumas lições com pontos específicos mesmo. Olha, eu tenho uma lição, por exemplo, que de um lado é o sábado, do outro lado vai falar sobre abstinência, por exemplo. Então são 3 meses dedicados a estudar isso. Irmãos, isso é precioso, isso aumenta a nossa convicção. E aí, pastor Eliuto, eu acho que apologética também tem um pouco a ver com convicção, não é isso? Com toda certeza. Quem se envolve na atividade da apologética, né, está buscando defender a fé cristã, ele está defendendo algo que ele acredita. Porque se eu não acredito, se eu não tenho convicção daquilo, né, que professo, dificilmente eu vou conseguir fazer a defesa disso. Aí eu vou ter que, na hora que alguém faz a pergunta, eu vou ter que mandar o WhatsApp para o pastor, né? Vou ter que mandar o WhatsApp para alguém, se eu não tenho convicção, né? Então, convicção, eu penso que para a gente ter convicção sobre alguma coisa, passa por entender bem o que é essa coisa. E quando eu entendo bem, né, isso que agora eu tenho convicção de crença, eu também tenho capacidade para defender quando inquirido a respeito desse tema, né? E algumas respostas, inclusive, né, pastor Eliuto, elas, às vezes, a própria leitura do texto explica, né? Sim. Às vezes você tem ali um equívoco numa vírgula, a dificuldade de compreender uma preposição, que leva a uma conclusão equivocada. Eu me lembro uma vez de um episódio que aconteceu numa igreja que eu fui pastor, os sábados à tarde a gente separava, assim, o pessoal se dividia para fazer culto nas casas e tal, e aí tinha uma senhorinha ali, vizinha da igreja, que alguém tomou contato lá, pediu um culto e os irmãos foram fazer o culto. O culto fez, depois tinha aqueles comes e bebes, lá pelas tantas entrou uma senhora que não era da nossa igreja, não sei nem se ela era crente, eu não estava presente, e ela falou assim, Deus foi criado. Aí os irmãos já ficaram assim, não pode, Deus não foi criado, não é assim e tal. Não, Deus foi criado, eu posso provar na Bíblia que Deus foi criado. Aí os irmãos já, então mostra pra gente aí. Aí ela foi no texto, eu não lembro agora especificamente qual é o livro, mas o livro diz assim, o versículo diz assim, Deus vem de Padã a Arã. Ela viu, tá vendo? Deus nasceu em Padã. Nasceu em Padã e depois ele se mudou para Arã, ele veio de Padã, né? E aquilo causou uma confusão. Aí eu chego na igreja, pastor, o senhor tem um negócio aqui, uma confusão aqui que a irmã falou. Aí eu falei, vamos olhar aqui. Eu falei, não, gente, mas isso aqui é só ler o texto aqui, né? Então, às vezes, alguma defesa nem exige que haja
um profundo conhecimento teológico, às vezes é uma vírgula que muda de lugar, né? Eu lembro recentemente não, alguns anos atrás, uma reportagem num desses programas jornalísticos aí da televisão aberta, que o pastor de uma igreja interpretou um texto lá, acho que o texto de Oséias, né? Pega a mulher de prostituição e tal, e aí o repórter lendo, o repórter que não era crente, não era nada, irmão, lendo o texto, falou assim, ô pastor, mas aqui não tem uma vírgula, não, aliás, era um acento, não é vai, pega a mulher e adultera, aqui tem um acento, é mulher adúltera. Aí o pastor, não pode ser, peraí, não é. Então, às vezes, um acento pode mudar a interpretação daquele texto, né? Então, convicções e essa leitura devocional da Bíblia, compreensiva da Bíblia, é extremamente importante para, às vezes, sair dessas enrascadas que nem são perguntas assim tão... assim, não são coisas assim tão profundas, mas promovem um estrago extraordinário. É impressionante. Esse episódio mesmo que passou no jornal, você pode depois procurar no YouTube, foi um estrago que foi feito numa igreja. Adultério, mas foi uma confusão tão grande. Por conta de um acento. Por conta de um acento. Eu tinha um professor de interpretação bíblica que ele dizia pra gente, né, que é importantíssimo conhecer mesmo, né, quem dá aula de interpretação, conhecer as línguas originais, né, conhecer grego, hebraico e tal, para interpretar, porque é o idioma que a Bíblia foi escrita. Né? Mas assim, muitas, mas talvez mais inúmeras dos problemas que a gente tem com interpretação já seriam resolvidos se a gente conhecesse bem o português. Né? A língua portuguesa. Na própria língua portuguesa, a construção das frases, só olhando o contexto aqui do texto em português mesmo, a gente já resolveria muitos problemas. Muitos problemas. Agora, eu queria que você ajudasse a gente, eu separei aqui pelo menos 3 citações bíblicas que eu gostaria que você nos ajudasse a compreender melhor, né? Você falou no começo da palavra apologia, né? Então, você citou que essa palavra aparece na Escritura, né? Então, eu separei alguns textos aqui. Por exemplo, 1 Timóteo 1,3, né? Paulo vai falar sobre a defesa, né? 1 de Pedro 3,15, 16 e Judas 1,3, né? Eu acho que, inclusive, na nossa lição, alguns desses textos foram citados. Poderia ajudar a gente a entender melhor esses textos? Esses 3 textos, eu penso que eles trazem incentivos relacionados à apologética, à defesa da fé. Então, no primeiro deles, que é 1 Timóteo 1,3, o que está por trás do texto? Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso com uma razão muito específica. Por que o apóstolo quis que Timóteo ficasse ali, né? Então, Paulo ele está em viagem, ele teria que prosseguir viagem, ele tem outras questões para resolver em outras cidades. Timóteo está com ele, mas ele tem que deixar o Timóteo em Éfeso para ele continuar a viagem. Por quê? Porque no meio da igreja em Éfeso está sendo semeado falsas doutrinas. Então, Paulo entende isso, eu tenho que ir, mas eu tenho que deixar alguém aqui com um objetivo muito claro, advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, Timóteo foi deixado ali exatamente para isso, para defender a fé. Fazer um trabalho apologético. Fazer um trabalho apologético, né? Ensinar esse pessoal, ensinar os cristãos, né? A rebater essas pessoas que estão ensinando falsas doutrinas na cidade de Éfeso. No segundo texto, que é o texto de 1 Pedro 3, 15 e 16, é Pedro escrevendo para cristãos que vivem num ambiente pagão, né, das cidades lá para as quais Pedro escreveu, né, cidades que ficam quase todas ali na Ásia, na Galácia. Então, esses cristãos, eles estão numa sociedade que é hostil ao cristianismo, é hostil à fé cristã. Eles estão sendo perseguidos nos ambientes onde vivem por conta da fé que professam, inclusive pela própria carta de 1 Pedro, tem cristão perdendo emprego, né? Assim, eles estão sendo hostilizados por causa... Bens sendo confiscados, né? Isso aí. E eles estão sendo hostilizados por causa da fé. E aí Pedro escreve para esses cristãos dizendo, olha,
estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Né? Que Cristo seja Senhor em vosso coração e serão sempre preparados para responder a razão da esperança de vocês. Então, aí nós temos aí essa expressão, preparados para responder, que aparece, foi traduzido para o português. Quando a gente pega a língua original, a palavra grega lá é apologia. Então Pedro está dizendo para os cristãos, sejam apologetas, né, no dia a dia, né, vivendo numa sociedade que é hostil à fé, sejam apologetas, estejam sempre preparados para responder quando inquirirem vocês a respeito da fé que vocês professam. Interessante é que lá ele diz assim, que façam isso com mansidão. Mansidão. É muito legal isso, porque assim, eles estão sendo hostilizados. O pessoal não compreende a fé, eles estão sendo perseguidos por causa da fé, perseguidos. E aí Pedro diz, esteja sempre preparado para responder, mas faça isso com mansidão. Né? Não o chamado, o desafio de Pedro aqui não é para que eles comecem a brigar, né? É para que respondam com mansidão. Então, Cristo tem que ser Senhor no coração e você tem que estar preparado para responder. Eu sempre brincava quando nós íamos iniciar turmas de teologia, né? Nas extensões do CETAP, naquela famosa aula inaugural, né? Eu gostava muito de usar esse texto, 1 Pedro 3,15, né? Porque aí Pedro fala para Cristo ser Senhor no coração, que Cristo seja Senhor no coração e esteja sempre preparado para responder às razões da esperança. Então, assim, Cristo ser Senhor no coração, um curso de teologia não... Em tese, quem entra para um curso de teologia, Cristo já está no coração. Já está no coração. Já é Senhor. Em tese, as pessoas não vêm estudar para se converter, né? Já vêm porque já são cristãs. Apesar que se vierem também... Acontece de se converter no processo aqui no meio do caminho, né? Mas em tese isso aqui não seria a tarefa. Mas agora, quanto a essa segunda aqui, está sempre pronto para responder, aí sim, aqui eu acho que... a teologia faz, né? A teologia ajuda, né? Contribui. Contribui para que os cristãos, de fato, tenham resposta às perguntas que estão sendo feitas sobre a fé. E o último texto, Judas 1,3, aí Judas é uma convocação mesmo, né? As igrejas para as quais Judas escreve também estão sendo invadidas por falsos mestres e Judas diz para os cristãos, olha, batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, fé aqui é o conjunto das crenças que fazem parte do cristianismo bíblico, do cristianismo apostólico, é esse conjunto fundamental e basilar aqui da fé cristã. Então, Judas diz, defendam, batalhem diligentemente para a fé que uma vez por todas. E é interessante essa expressão, uma vez por todas entregue. A fé cristã ela já foi entregue definitiva, né? De maneira definitiva pelos apóstolos. Não há nada mais a ser incrementado, acrescentado, alterado, excluído. A fé foi entregue pelos apóstolos já. A nossa tarefa é defender, batalhar por essa fé bíblica apresentada pelos apóstolos. Então esse foi um chamado que Judas fez para os cristãos de maneira geral. Então esses textos, todos eles mostram que, todos eles apresentam incentivos à apologética, incentivos aos cristãos para que eles se envolvam na defesa da fé. E é legal, meu irmão, minha irmã, em 3 textos nós temos um incentivo tão profundo, né, em volta do contexto e tal. E se a gente olhar todo o contexto da Escritura, fica mais interessante ainda, porque nós temos, de fato, apóstolos, nós temos Paulo fazendo defesas, nós temos os discípulos de Jesus fazendo defesas. Aí nós vamos um pouquinho para frente, sai ali do período apostólico, vamos entrar ali no 1º século, para o 2º século da igreja cristã. Nós temos homens também preparados, mulheres fazendo defesa e sendo mortos, inclusive, né, na defesa da fé. Aí tem um negócio interessante, pastor Elito, que eu quero fazer um contraponto. Quando nós vamos olhar para a história, nós temos então esse período, né, que seria esse período apostólico, nós temos os primeiros séculos da igreja cristã. Ali por volta do 4º século, final do 3º para 4º século, a gente entra no que foi chamado na história de período das trevas, né? Esse período das trevas foi um período bastante conturbado de domínio das ideias, domínio da igreja, né? A igreja ela se deturpa ali no 3º século e se perde realmente, fica ali perdida até meados de 1500 ali, aquela confusão toda. E a igreja se tornou bastante opressora e tal, não havia liberdade de pensamento, enfim.
Vem a Reforma Protestante, passado esse período, você tem ali o renascentismo e tal, vem o iluminismo, né? Aliás, o renascentismo, vem a Reforma Protestante e a reboque da Reforma Protestante você tem o iluminismo. Fruto do iluminismo, né, nós temos o que é chamado na teologia de liberalismo teológico, que foi um período, né, compreende ali final ali do século XVIII, mas pega todo o século XIX e parte do século XX, em que as principais doutrinas cristãs elas foram fortemente atacadas, né? Para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse período da história, é o período em que as igrejas da Europa são profundamente atacadas e resulta hoje numa Europa quase que precisando ser novamente evangelizada, para você ter uma ideia do perigo que é o liberalismo teológico. Nós, obviamente, do ponto de vista teológico, nos consideramos ortodoxos, né? Agora, esse novo momento que nós vivemos, nós tivemos lá, final do século XVIII, século XIX, século XX, homens e mulheres sérios que defenderam a fé cristã, que defenderam a fé evangélica, foram atacados, mas iam para o fronte, não tinham medo disso. Vivemos um período um pouco mais suave, um período um pouco mais de paz, mas nós entramos num novo período em que também a razão da fé precisa ser dada, né? Eu costumo dizer que eu identifico esse período como sendo o progressismo teológico, ele é um novo liberalismo teológico, né? E o progressismo teológico ele faz parte do nosso cotidiano, essa ideia do pluralismo, não há verdade absoluta, nós precisamos ressignificar as coisas, ressignificar a doutrina do ponto de vista social e tal. Como que a apologética, pastor Eleilton, ela pode ajudar e ela pode ser usada hoje, na defesa da fé? Uma vez que algumas das discussões que haviam no final do século XVIII, século XIX, elas já não estão presentes hoje da maneira que estavam lá. Mas hoje nós temos novos questionamentos, com novos panos de fundo, com novos backgrounds, né? Com novos argumentos, né? Que são mais modernos, tem a ver, mas traz a mesma faceta. Mas como que a apologética, esse estudo bíblico, essa defesa bíblica, ela pode ser usada hoje, por exemplo, na defesa da fé evangélica? Olha, é muito importante, nesse contexto que nós estamos vivendo, a apologética. Realmente você fez aí uma descrição, né, bem panorâmica aí do período, né, histórico, e realmente a apologética ela sempre foi importante nesses vários ciclos, né, da história da igreja. Então hoje, mesmo que de repente, como você diz, a gente está vivendo um contexto assim, de mais tranquilidade, ainda assim ela continua sendo importante. Você mencionou aí, por exemplo, o fato de na nossa sociedade as pessoas, muita gente não acreditar que existe uma verdade objetiva, né? Então, nós vivemos um período de pluralismo mesmo, né? Inclusive pluralismo de... generalizado. Generalizado, né? Inclusive de ideias, né? Então, vivendo nesse período, há um risco muito grande dos cristãos de começarem a apresentar a fé cristã como apenas mais uma no mercado ideológico, né, que existe no nosso tempo. Então, eu já ouvi cristãos, não, eu acredito nisso, sim, mas... ele acredita daquele jeito, se ele quiser acreditar, tranquilo, então cada um tem a sua verdade, essa aqui é a minha, não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso é cada um acredita no que achar melhor para si, né? Exatamente. Então, isso eu acredito que é um risco, e nesse sentido a apologética é muito importante, porque assim, a pergunta é, nós cristãos, acreditamos ou não que existe uma verdade objetiva? Nós acreditamos ou não que existem postulados que são importantes na fé cristã? Então, nós acreditamos, e se acreditamos, precisamos defender isso. E aí entra a apologética, né, para oferecer para a gente ferramentas para que a gente se envolva nessa tarefa de defesa da fé cristã. Então, nós já citamos aqui ao longo dessa nossa conversa, curso de teologia, já citamos aqui, né, estudo da Escritura Sagrada, né, como sendo importante, né, porque assim, para defender a fé eu preciso conhecer a fé. No que diz respeito aos postulados que nós defendemos como denominação, né, já falamos dos 31 pontos. Onde é que estão os 31 pontos? Estão no nosso
no nosso manual de doutrinas, né, chamado O Doutrinal, né, ali que está os pontos, né, os pontos da nossa fé. Então, conhecer esses pontos é muito importante, né, para a defesa, enfim. A apologética continua sendo muito relevante, especialmente no nosso tempo, né, em que ser cristão é quase que politicamente incorreto, né? Ser cristão Verdade. no nosso tempo, né? Defender uma verdade, dizer que alguma coisa é verdade, né? É quase que assim um crime na nossa sociedade, né? Então, a apologética continua sendo extremamente importante e relevante, e daí ter cristãos preparados para fazer bom uso da apologética nesse período é também assim extremamente importante e relevante, né? Legal. Pastor Leito, estamos caminhando aqui para o final. Obviamente que a apologética como uma doutrina, como uma disciplina, melhor dizendo, ela tem os seus representantes. E aí você tem a apologética clássica, a apologética moderna, a apologética reativa, enfim, tem vários postulados aí a respeito da apologética. Agora, há um consenso generalizado entre os pensadores, que são considerados os pensadores de apologética, que a apologética serve como uma influência da cultura, né? Então, veja, a apologética ela dá respostas a respeito da nossa fé, mas ela também dá respostas à sociedade com base na nossa fé, que a gente chama de cosmovisão cristã. Então, como que um cristão, por exemplo, enxerga a educação? Como o cristão enxerga a cultura? Como o cristão... Então, a apologética cristã, ela tende a permear todos os meandros do pensamento humano. Aí eu te pergunto o seguinte: como que, por meio da apologética, quem está nos assistindo, quem está acompanhando a gente, pode influenciar a cultura à sua volta? Como eu comentei anteriormente, parece que ser cristão no nosso tempo é politicamente incorreto. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, né? Você que está acompanhando a gente aí, como os cristãos são apresentados nos meios de comunicação? Como os cristãos? Eu sei que quem está assistindo a gente agora não costuma acompanhar novela, mas vai que, né, em algum momento já um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza já acompanhou. Como os cristãos são apresentados, né, nas telenovelas das principais emissoras do nosso país, nas séries, né? Como os cristãos são apresentados? Geralmente o cristão é apresentado como uma pessoa retrógrada, fanática. Às vezes um trambiqueiro, né? Uma pessoa de dupla... Exatamente, ou então trambiqueiro, ou então alguém assim que crê numa fé, que crê em algo assim que é completamente irracional, que não dialoga com absolutamente com a sociedade, né? Que não tem nenhuma opinião sobre educação, nenhuma opinião sobre nada, uma né? pessoa obtusa, né? Ele está completamente assim alienado de todas as discussões que permeiam a sociedade. E o pastor geralmente é descrito como rico, carrão, avião, tal. Exatamente, pastor cheio de grana. E isso pensando bem no contexto, até no contexto brasileiro mesmo, né? É assim que são retratados, os pastores cheios de dinheiro e os cristãos como aquele monte de pessoas alienadas que estão sendo exploradas. Por esse pastor ou por esse líder aqui, mas que não percebem que estão sendo exploradas e que só contribuem porque assim, a fé não tem muita base, não tem muito sentido, né? Não tem muito significado. Aí eu penso que por essa caricatura equivocada que é feita dos cristãos, tem uma outra também que até numa lição da série a gente vai tratar, que cristãos às vezes são retratados como pessoas que são anti-ciência, né? Que são contra, contra a ciência. Que são contra a ciência. Então toda essa caricatura... Como se a própria teologia não fosse uma ciência, né? Exatamente. Então é uma porção de incoerências, né? É uma caricatura muito mal feita do cristianismo, conquanto possa haver cristãos que realmente não entendam a sua fé, conquanto possa haver cristãos anti-ciência, conquanto possa haver cristãos mesmo que de repente se enquadrem nessa caricatura, mas essa não é uma caricatura que descreve corretamente o cristianismo. E daí, né, nesse sentido, né, diante de uma caricatura como essa,
é muito importante cristãos serem treinados na apologética, porque cristãos que são treinados na apologética sabem defender a sua fé. Se alguém questiona sobre a fé, a pessoa sabe apresentar as bases sólidas, firmes, fundamentais da sua fé. De alguma maneira, isso contribui também com a própria sociedade para ir desmistificando essa imagem caricata, distorcida do cristianismo. Porque esse não é o cristianismo bíblico. Essa caricatura, de repente você já ouviu essa caricatura, você já ouviu gente descrever um cristão assim, mas é assim que um cristão é? Não é assim que um cristão é. Então, se os cristãos fossem treinados na apologética, se nas igrejas nós reservássemos tempo mesmo, espaço para treinamentos em apologética, para os cristãos entenderem bem a sua fé, temas importantes, sobre a origem do universo, sobre questões relacionadas à ciência, a discussão sobre o problema do mal, que são temas que vão ser tratados nessa lição. Se os cristãos, de fato, eles estão preparados para responder essas questões, de repente essa caricatura vai mudando, né? Vai mudando, vai se alterando ao longo do tempo, e a gente consegue também fazer com que cada vez mais os valores cristãos eles vão começar a ser imprimidos, impressos na sociedade, difundidos por meio da sociedade. Porque a sociedade também são seres humanos que produzem cultura, E a cultura, porque são seres humanos manchados pelo pecado, tem muito traço da cultura que é contrário aos valores do reino de Deus. Então, quando os cristãos estão ativamente envolvidos também na sociedade, envolvidos em produzir cultura, e eles conhecem a sua fé. É uma ação redentiva para o mundo mesmo. Uma ação redentiva para o mundo, eles conhecem os valores do Evangelho, então isso vai, de alguma maneira, influenciando os valores da própria cultura. O Francis Schaeffer falava um negócio interessante, ele dizia que à medida que mais cristãos estão presentes, mas com qualidade, não é a cota, presente com qualidade no meio da cultura e do pensamento, ele vai redimindo a cultura por meio do Evangelho. E aqui, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo, é extremamente importante termos pessoas preparadas, estudiosos, gente que senta na cadeira, gente que abre livro, gente que se dedica a isso, mas em todas as áreas do pensamento, não exclusivamente só na teologia, mas em todas as áreas do pensamento. Você sabia, por exemplo, que grandes escritores, literatura internacional, são cristãos ou foram cristãos, e escreveram com base nessa cosmovisão? Poderia citar alguns aqui. Você sabia, por exemplo, que grande parte da estrutura que nós temos, governamental, partiram de protestantes? Agora eu vou dar um outro dado, pastor Eleito, interessante. O pessoal hoje fala muito de Estado laico, O Estado laico brasileiro foi uma conquista de protestante, uma pressão protestante, que quando chegou no Brasil não havia Estado laico, Só para você ter ideia, no Brasil, naqueles primeiros períodos, um protestante não tinha cemitério para ser sepultado, porque era uma igreja que dava a certidão de nascimento, a certidão de casamento e a certidão de óbito. Todas as vezes que a gente vai na fila de um cartório, a gente devia se lembrar como era antes, E por que nós vamos ao cartório hoje? Porque isso é uma pressão protestante evangélica, cristã. A ideia de nós precisamos ampliar esse pensamento, Nós precisamos ter capacidade de discutir, de debater, sem que haja uma primazia para um grupo em detrimento de outro grupo. Então, essas informações elas são importantes para mostrar o seguinte: como que a apologética é importante e como que nós podemos influenciar a nossa volta, influenciar a cultura, a política, a literatura, influenciar todos os meandros da sociedade por meio do Evangelho de Cristo, por meio da cosmovisão cristã. Pastor Eleilton, te agradeço por esse tempo aqui com a gente. Queria que você fizesse uma oração para a gente encerrar esse nosso período de estudo aqui. Amém. Eu que agradeço, foi uma bênção estar com vocês. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por esse período. Senhor, te glorificamos por essa oportunidade. Estamos iniciando uma caminhada numa nova série de lições que tem como pano de fundo estudos sobre apologética cristã.
Deus, durante todos esses estudos, eu suplico para o Senhor, usa esses conteúdos, Deus, para ajudar cristãos, ajudar servos e servas do Senhor, espalhados pelo Brasil ou até fora dele, aqueles que tiverem contato com esse conteúdo, meu Deus, ajuda-os a defenderem a fé cristã. No nome de Cristo Jesus, Deus, a fé cristã que é tão atacada de todos os lados, hostilizada de todos os lados, ajuda-nos, Deus, à luz da Escritura Sagrada, a defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a ter, nós que temos Cristo como Senhor do nosso coração, a termos resposta àqueles que pedirem a razão da nossa esperança. Pai, no nome de Cristo, ajuda-nos, é a nossa oração para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe sua vida. Eu quero lembrar você, antes da gente encerrar, que você pode, por exemplo, ter um pouco mais de informações e conteúdos quando você entra lá, portalsetup.org. Nós temos um curso de teologia, com todas as disciplinas, mas nós também temos de maneira online um curso de apologética, que você pode entrar lá e adquirir lá, clicando lá nos cursos, nossos cursos à distância. É um curso de apologética. E lembrar também que nós temos um livro que também tem esse nome, Apologética, que você também pode adquirir. Então fica aí, segue as redes sociais aí do Setup. Essa escola bíblica ela é promovida pela diretoria geral por meio do Setup e da comunicação da nossa igreja. Então segue lá, Setup Oficial no Instagram, você pode seguir lá no Facebook Setup, você pode ficar por dentro, assim você ficaria por dentro de todas as novidades e todas as informações necessárias. Que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha um feliz sábado, uma feliz semana. Nós nos encontramos aqui na próxima semana com o segundo estudo dessa nova série de lições bíblicas. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, que a paz de Jesus esteja com você. Esse é o momento missionário da série Junta de Missões Encontros que Transformam. No Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 1, versículos 40 ao 45, está registrado o encontro de Jesus com o homem leproso. Esse é o encontro do leproso com o médico dos médicos, o encontro do doente com o sanador, o encontro do enfermo com o curador, o encontro do impuro com o restaurador de vidas, o encontro do desamparado com aquele que recebe, o encontro do fétido com o cheiro suave, o encontro do mal cheiroso com aquele que limpa, o encontro do desgraçado com aquele que é a própria maravilhosa graça, o encontro do rejeitado com aquele que abraça e afaga, o encontro daquele que está em estado de apodrecimento com aquele que faz milagres, pois é a própria ressurreição e a vida. O encontro do intocável com aquele que toca, regenera, transforma e salva. Diz assim o texto sagrado, Marcos 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, podes limpar-me. O encontro é fortíssimo, impactante. O autor descreve que Jesus, ao ver e ouvir o homem leproso, foi tocado profundamente em seu ser. E movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu. Simplesmente extraordinário. Jesus, o transformador de vidas. O texto é claro. Jesus se colocou no lugar do pobre homem, sentiu suas dores e aflições e miraculosamente o restaurou. Jesus faz tudo novo, realiza o impossível, faz milagres, prodígios, maravilhas, transforma vidas, dá nova vida,
pois Ele é a verdadeira vida. Precisa de uma transformação em tua vida? Clame por Ele agora, pois a resposta chegará. Ele está te esperando, Ele quer te transformar. Você ainda não reconheceu Jesus como teu único e suficiente Salvador? Faça um compromisso com Ele neste momento. Declare o senhorio de Jesus sobre a tua vida e você será completamente transformado por Ele. Nesse sentido, eu te convido a participar com a Junta de Missões na proclamação do Evangelho da salvação e da transformação de vidas, bem como na manutenção dos projetos missionários no exterior e também na nação brasileira. Faça a tua oferta. Na tela temos o QR Code, as contas da Junta de Missões para transferências e depósitos. Se por um motivo você não pode fazer através do sistema bancário, fale com os tesoureiros locais e participe da equipe de Nosso Senhor Jesus na proclamação do seu Evangelho. Ajude-nos no cumprimento da missão de Nosso Senhor na terra. Ao orar por missões e pelos projetos missionários, apresente também os países e os cristãos perseguidos da janela 1040. Verifique aí na lição bíblica e ore conosco, porque juntos nós cumpriremos a missão de nosso Senhor. Que Jesus continue te abençoando com a sua maravilhosa paz. Amém.